Boa noite, pessoal. Eu sou a doutora Regina Ferreira e eu estou aqui hoje com vocês para participar do primeiro Descomplicando do ano, nossa primeira live. E ao longo desse ano nós teremos várias lives, bate-papos descontraídos para que nós possamos tirar suas dúvidas, nós vamos ter temas diversos, muita coisa diferente para poder tirar todas as dúvidas de todo mundo, para orientações, dúvidas. E hoje, na nossa primeira live, estão comigo o Dr. André Hayata, reumatologista, e o Dr. Beni Greenbalt, dermatologista. O Dr. Beni faz parte do corpo clínico de dermatologistas do Hospital das Clínicas de São Paulo, do Hospital Albert Einstein, e é especialista em terapia fotodinâmica. Eles hoje vão conversar conosco sobre sol, férias, verão, como tudo isso pode influenciar o nosso reumatismo. Boa noite, André. Boa noite, Beni. Boa noite, Regina. Boa noite, Boa André. noite, Beni. Boa noite, André. Boa noite, Regina. Obrigado aí pelo convite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aí. Então, a vocês que estão na live, boa noite. Espero que vocês aproveitem bastante essa nossa conversa. E eu só queria começar, a lembrar a todos o que é um reumatismo. Existem diversos tipos de reumatismo, como a gente tem dito ao longo de toda essa nossa trajetória do Descomplicando, desde doenças, artrose, ou osteoartrite, fibromialgia, artrite reumatoide. Uma das coisas que tem muito a ver, e a gente trabalha bastante com o pessoal da dermatologia, lúpus, psoríase, o lúpus que é só de pele também, são doenças autoimunes, e desmistificar um pouquinho, descomplicar, dizendo que o reumatismo não é doença do idoso ou doença do velhinho. A gente tem as doenças degenerativas, que são mais frequentes mesmo conforme a idade vai avançando, mas a gente tem as doenças inflamatórias e doenças autoimunes que pode pegar qualquer idade. E não é raro, Regina, a gente vê no nosso consultório, ou às vezes em conversas com amigos não médicos, informalmente, falando, nossa, mas criança tem reumatismo? Sim, muitas vezes criança pode ter reumatismo, porque essas doenças afetam qualquer idade. Basicamente era mais ou menos isso, para a gente dar aquela lembrada, para a gente começar aqui a nossa conversa, e vamos aproveitar muito o Dr. Beni. O Dr. Beni é um colega de turma meu, nós nos formamos juntos, e ele sempre foi um dos melhores da classe, melhor do que eu até, e não por isso é o sucesso que o Dr. Beni é, ele já até presidiu congressos, Beni? Então, eu passo a bola para vocês, Regina e Beni, e daqui a pouquinho eu volto. Então, nós vamos começar. Beni, quando a gente fala em verão, a gente sempre lembra de férias, de sol. E aí, você como dermatologista, pode dar uma orientação para os nossos pacientes, para os nossos seguidores, se você acha realmente que o sol é o nosso inimigo no verão, principalmente quando a gente fala em pessoas que têm lúpus, Existe todo um mito do sol com o lúpus. O que você pode falar para a gente? É um inimigo da pele mesmo? Bom, primeiro, boa noite novamente. Eu não sei se é verdade essa história que o Hayata falou da faculdade, eu acho que isso há controvérsias, mas isso é para uma outra conversa. Vamos lá. Eu acho que são várias perguntas numa só, eu vou tentar resumir, Regina. Porque assim, o sol é o grande inimigo, eu acho que o sol ele pode ser um inimigo, mas muitas vezes ele também é um aliado. Acho que tem várias situações que o sol também traz benefícios para a gente. Então, acho que o segredo é a gente tentar aproveitar o que o sol tem de bom, e sem deixar ele trazer o que ele tem de ruim. E aí, nesses pacientes que têm doenças autoimunes, por exemplo, e vocês citaram o lúpus, e o lúpus é um exemplo muito famoso e clássico disso, ele piora realmente com a radiação ultravioleta. Então, para esses pacientes, o sol sem proteção é um grande vilão. Agora, a gente tem que deixar claro que é isso, é o sol sem proteção. Então, a gente tem que saber utilizar esse sol com proteção para conseguir aproveitar, e aí não é uma coisa só do verão, A gente tem o sol o ano todo, e ele vai ser esse vilão quando ele não é, se a gente não se proteger, mesmo no inverno. Óbvio que no verão a gente está mais exposto, seja porque as pessoas estão mais fora de casa, seja porque estão usando às vezes menos roupas, mas o sol mesmo no inverno, ele também pode ser um grande vilão para esses pacientes. Então, acho que é por aí.
E aí, ainda falando um pouquinho sobre filtro solar. Se eu indico um filtro solar para o paciente, ele usa, eu posso liberar ele para o sol, existe um time para ele tomar o sol mesmo estando com o filtro solar. E uma outra dúvida, a gente vê quando vai comprar, tem filtro solar proteção 50, 60, né? Aumentar essa graduação de proteção do filtro aumenta a proteção da pele? Então, ótimas perguntas, Regina. Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que proteção solar não é só filtro solar. Então, quando a gente fala de sol com proteção, não necessariamente tem que ser filtro solar, ou basta ser o filtro solar. Então, a gente tem que lembrar de proteção física, então camiseta, chapéu, lembrar dos óculos escuros, né? Tem essas roupas que têm fator de proteção na roupa, então isso ajuda bastante. E aí entra nesse combo, digamos assim, de proteção solar, o filtro solar que você perguntou. E assim, não é à toa que existe filtro solar fator 30, 50, 70, 90, 99 e tudo mais. Então, existe sim diferença entre esses fatores de proteção. Então, acho que é importante a gente pensar, bom, então por que eu vou comprar um 30, vou comprar um 50, vou comprar um 70? Então, para a grande maioria da população que não tem nenhuma outra doença, que não tem nenhuma doença, nenhum fator de risco a mais, o que a Sociedade Brasileira de Dermatologia preconiza é que, para a grande maioria da população brasileira, um filtro solar com FPS 30 é suficiente. Então, a gente recomenda um FPS 30 ou mais. Agora, se a pessoa tem lúpus, o que um fator de proteção, o FPS 50 ou 70, protege a mais do que o 30, faz diferença. Então, a gente tem que lembrar, se a pessoa não tem nenhum fator de risco, não pertence a nenhum grupo de risco, digamos assim, ela usa um FPS 30 ou mais. Se ela tem uma doença autoimune que possa piorar com o sol, vale a pena ela usar um FPS maior. Então, aí que a gente vai recomendar um 70, um 90, alguma coisa assim. Tá? Não sei se eu fui claro. Sim. Tá. E uma outra situação que a gente vivencia muito no dia a dia do consultório é assim, a gente sabe que o sol tem os seus fatores negativos em relação ao lúpus, mas, por exemplo, em relação à vitamina D, a gente depende da exposição ao sol. Nessa situação, a gente tem sempre as controvérsias com os dermatologistas. Então, se eu passar filtro solar e for me expor, eu estou aproveitando todo o sol para minha vitamina D? Passa filtro solar para aproveitar a vitamina D ou não? Bom, agora é hora da briga, né? Se a gente estivesse na live do Descomplicando a Dermatologia, mas agora a gente está na reumatologia. Não, estou brincando, gente. Eu acho que é até importante os pacientes que estão assistindo entenderem que existe realmente essa controvérsia. Porque se a gente pensar, quando a gente pensa em radiação solar, a gente está falando de se expor ao sol tudo, a gente tem que pensar que a gente está falando de radiação ultravioleta. Então, e aí tem duas que são importantes para a gente, que é a radiação ultravioleta A e a ultravioleta B. A ultravioleta B é a que ela aumenta a incidência das 10 às 15 horas. Né? Vamos pensar, sem pensar em horário de verão, nada disso. Então, das 10 às 15 horas é onde a gente tem mais UVB. Já a ultravioleta A, ela é contínua, o dia todo, lógico, não à noite, mas durante o dia que tem sol, ela é igual ao UVA. A ultravioleta A é igual o dia todo. Você me perguntou da vitamina D, a radiação que está relacionada com a síntese da vitamina D é a ultravioleta B. Então, não adianta falar que vai tomar o sol da manhã, das 8, 9 da manhã para formar vitamina D, porque para formar vitamina D o ideal é a ultravioleta B de bola, então que seria das 10 às 15. Que todo mundo sabe, mas é sempre bom a gente reforçar, que é o pior horário para se tomar sol do ponto de vista dermatológico. Vou só fazer um parênteses aqui. Então, ultravioleta A na pele é o que vai provocar o envelhecimento da pele e também está ligado à pigmentação, que é o que vai bronzear, e ultravioleta B é o que vai provocar queimadura provocada pelo sol. E tanto o VA quanto o VB estão relacionados com o câncer da pele. Então, para formar a vitamina D, voltando para a sua pergunta, a pessoa teria que tomar sol das 10 às 15, que vai ajudar na síntese da vitamina D, mas a longo prazo ela pode provocar queimadura e pode estar relacionado com o câncer de pele no futuro. Então, é por isso que há controvérsia. E no caso do lúpus, pacientes que têm lúpus, é a mesma radiação que acaba piorando o lúpus. Então, é por isso que há controvérsia e a gente vai brigar
para decidir, então, quanto tempo, né, a gente briga, não a gente, nós três, né, a gente no dia a dia, a gente tem que chegar num... Então, aonde que eu vou ceder? Então, assim, então, alguns recomendam, toma só alguns minutos por dia no braço, na perna, alguma área maior. Até queria perguntar para vocês como que vocês orientam os pacientes. Eu sei que não sou eu que tenho que fazer pergunta, mas eu já aproveito e pergunto para vocês. Eles acabam tomando sol até porque a gente indica muita caminhada, né? Então, eles acabam aproveitando o sol durante a caminhada, sem se expor parado, né? Hoje o que eu vejo mais frequentemente no consultório é assim, eles saem para caminhar e acabam tomando sol durante a caminhada. Não sei, André, na sua experiência do consultório, se funciona assim. A gente sabe que, assim, quanto maior a área exposta de pele, maior a conversão, né, da vitamina D inativa na vitamina D ativada, que é o que realmente vai funcionar. Então, uma das coisas que a gente mais ou menos orienta é, bom, se você não pode tomar sol porque você teve história de câncer ou você tem alguma doença fotossensível, o que é fotossensível? Que piora, né, com a exposição à ultravioleta, que tome o mínimo possível com a maior área exposta possível, tá? Então a gente estava até brincando, que a gente manda tirar toda a roupa para tomar o sol. Às vezes a gente tem que fazer isso, porque as pessoas não podem, pelas doenças que eles têm, eles não podem ficar muito expostos ao sol. Mas é como o Beni falou, é bem controverso, não tem nada que fale, ó, é assim, tem que ser assado, se for errado, se não for assim, tá errado. É muito do bom senso, né? Eu acho que a medicina tem que ter muito bom senso. E aproveitando o gancho do Beni sobre câncer, eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre, porque assim, o câncer de pele muito relacionado ao sol, né, espino e o baso, sobre a terapia fotodinâmica, o que a gente pode esperar dessa terapia nesses pacientes? Tá, então acho que muitas vezes as pessoas confundem terapia fotodinâmica com fototerapia, que é o uso de radiação ultravioleta que a gente usa em algumas doenças de pele. Então, a terapia fotodinâmica, então, falando rapidinho, é uma outra forma de tratamento que usa fontes de luz. Então, não é uma radiação ultravioleta, a gente usa lâmpadas de LED, que a gente fala de luz visível, então principalmente tem azul e tem vermelha, né, que são as mais utilizadas, e uma das principais indicações da terapia fotodinâmica é o tratamento das formas de câncer de pele não melanoma. Na verdade, ela é mais utilizada para as lesões pré-cancerosas que podem levar ao câncer de pele não melanoma. Então, acho que a principal indicação são lesões que podem se transformar em câncer de pele não melanoma. Só esclarecendo, existem vários tipos de câncer de pele, mas os três mais comuns são o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular, nessa ordem, e o terceiro é o melanoma. Então, para algumas formas de carcinoma basocelular e para as lesões pré-cancerosas que podem virar carcinoma espinocelular, é que a gente pode usar essa terapia fotodinâmica. Então, que é um tratamento à base de luz, em que a gente usa uma medicação tópica, né, um creme, na lesão ou na região que a gente vai tratar, deixa um tempo e depois, depende da indicação, vamos deixar 2, 3 horas, em média são 3 horas, a gente ilumina aquela região com uma fonte de luz. Isso que é a terapia fotodinâmica. Isso reforça as atitudes, né, que as pessoas devem ter em relação ao sol, de estar sempre acompanhando com um dermatologista, né, porque às vezes tem uma manchinha, uma pinta, uma coisinha, a pessoa vai deixando e aquilo pode ser uma lesão pré-cancerosa, né. Então, assim, é importante a avaliação do dermatologista nisso. Tem uma pergunta aqui da Laura Bia, em relação ao filtro solar em comprimido, ele funciona? Então, na verdade, assim, existem alguns comprimidos, então não tem medicação oral, que algumas pessoas chamam isso de protetor solar oral, e na verdade não é bem um filtro solar em comprimido. Então, existem alguns antioxidantes, vamos colocar nesse grupo dos antioxidantes, que ajudam a tratar ou evitar o dano que a radiação ultravioleta provoca na pele. Então, ele não funciona, ele não substitui o nosso filtro solar de uso tópico, seja creme, loção, gel que a gente for passar, ele é um adjuvante. Então, existem alguns
antioxidantes orais que ajudam a reverter o processo que acontece na pele, desencadeado pela radiação ultravioleta, mas algumas pessoas chamam isso de protetor solar oral, mas na verdade não é um protetor solar, ele é um antioxidante, então ele é um adjuvante no tratamento. Então a pergunta é se ele funciona, mas ele funciona como antioxidante, tá? Ele não substitui o outro. Tá? Uma outra pergunta aqui da Joyce Saven. Quem tem psoríase precisa expor a pele ao sol? Essa é Joyce, né? Precisa é uma palavra muito forte, né? A gente sabe que a psoríase e a psoríase é uma doença que muitas vezes ela é compartilhada do dermatologista com o reumatologista. E a gente sabe que as lesões cutâneas de psoríase elas tendem a melhorar com a radiação ultravioleta. Tanto que alguns tratamentos faz parte do nosso arsenal terapêutico da psoríase é a radiação ultravioleta. Então, quem tem psoríase precisa expor a pele ao sol? Não vou falar que precisa. Mas algumas formas de psoríase melhoram sim com a radiação ultravioleta e a gente, às vezes, para esses pacientes, muitas vezes a gente recomenda que se exponha ao sol por um período determinado, controlado. A Catialine, fatores solares menores que 30 não adiantam nada? Não é que não adiantam nada, Cataline, é que, assim, não é o ideal. Então, já que você vai usar um filtro solar, e é legal que todo mundo use, isso aqui seja incorporado ao nosso dia a dia, né? Porque o filtro solar não é uma coisa que a gente vai usar só quando vai à praia ou quando vai na piscina. Tem que usar todo dia. Então, já que vai usar o filtro, vamos usar o que a gente sabe que vai proteger mais. E aí o 30, ele para a grande maioria da população, é o ideal. Então, não é que o fator menor que 30 não protege nada. Ele protege, mas não é o ideal. Tá. E só um adendo. E às vezes eu acho que tem um efeito contrário, Regina. Pelo menos é a impressão minha. Eu acho que às vezes a pessoa está usando um filtro solar, vamos imaginar, não existe mais, mas eu não vejo mais ninguém que usa fator 6, por exemplo. Mas eu acho que se a pessoa usa um filtro solar muito baixo, ela pode dar uma falsa impressão de que ela está protegida. E ela vai estar se prejudicando, porque ela vai, agora eu passei filtro solar 6, eu estou liberada. E filtro solar, gente, mesmo filtro solar 30, não é um alvará de soltura para falar você fica o dia inteiro torrando no sol. Mesmo com filtro solar, a gente tem que estar reaplicando. Então, eu acho que filtro solar com FPS baixo pode dar falsa impressão de que a pessoa está protegida. Desculpa que eu te interrompi. Tá. A Joyce perguntou também se 10 minutos por dia seria seguro e suficiente em termos de exposição ao sol. Ela deve estar se referindo à psoríase, né? Ou a vitamina D, eu não sei o que ela está querendo dizer. Acho que para psoríase, muitas vezes pode ser que precise mais do que esses 10 minutos, aí vai depender da extensão, né, do grau, do tipo de lesão de psoríase. Em relação à vitamina D, é aquilo que a gente estava falando, né, é a grande polêmica. Tem muita gente que acha que 10 minutos por dia de sol nos braços e nas pernas, sei lá, do joelho para baixo seria suficiente, mas, como a gente falou, não existe ainda um consenso explicando exatamente quanto tempo por dia e que área do dia tem que ser exposta. Aqui uma pergunta da Jéssica. Suplementação com vitamina D substitui o sol? André quer responder, André? Na verdade, é assim, todo mundo acha que o sol produz a vitamina D, né? Na verdade, não, o sol não produz vitamina D, ela ativa a vitamina D, né? Quando a vitamina D passa ali nos capilares da pele, ela está numa forma inativada e o sol vai ativar. Então, muitas pessoas que têm uma baixa vitamina D, pode torrar no sol, né? Tem muito pouca vitamina D, ele vai ativar aquela vitamina D que ele tem. Então, uma coisa não substitui a outra. Se você tomar a vitamina D como um suplemento, você vai precisar tomar o sol sim para ativar essa vitamina D. E se você não tiver vitamina D e se torrar no sol, não vai resolver nada. O máximo que vai ganhar é um câncer de pele. Nessa primeira bateria, Beni, tem a última pergunta aqui da Lisa. Afinal, como devemos tomar sol se temos câncer espinocelular? Não devemos tomar sol. Então, assim, sem proteção, estou querendo dizer, né? Então, assim, eu acho que essa mensagem é importante, seja no verão, seja fora do verão. Dá para tomar sol bem protegido. Então, assim, lógico, Lisa, né, que você falou. É. Assim, vai passar um filtro solar,
vai usar roupa com FPS, vai usar manga comprida, vai ficar de chapéu. Não precisa ir para a praia das 10 às 15, você pode evitar ficar no sol nesses horários de pico. Tá na praia, procura ficar embaixo do guarda-sol, tá no parque, vai ficar embaixo de uma árvore. Então, assim, dá para você se expor ao sol bem protegido. A gente tem que, é o que o André falou, tudo é bom senso, então a gente vai tateando. Então, assim, o que não vai acontecer, a gente não vai querer é que essa pessoa queira ficar torrando no sol ou lá se bronzeando sem proteção, porque isso, assim, a gente sabe que quem já teve um câncer de pele tem risco de ter outro, tem mais risco de ter outro. Então, se a pessoa já teve um carcinoma espinocelular, e o carcinoma espinocelular, falei, é o segundo mais frequente dos cânceres de pele, e é um câncer, pode ser bastante agressivo, né? Pode levar metástase e tudo mais. Então, é bom não ter outro. Então, vamos evitar. E aí é colocar na balança, tá? Mas eu acho que melhor não tomar sol sem proteção. Tá. Eu vou passar aqui uma pergunta para o André, para ele comentar. No nosso dia a dia aqui no consultório, a gente escuta muito paciente falar assim, a gente fala até de meteorologia, né? Eles sabem que vai chover quando começa a doer as juntas. Eles falam que o calor melhora as juntas e o sol melhora e que no frio o reumatismo piora. André, como é que é a sua visão disso? Na verdade, esses pacientes, eles podem servir como um barômetro para a gente, né? Depende muito da sensibilidade de cada um. Mas sim, o corpo, ele sente essas diferenças de pressão atmosférica, né? Então, quando a pressão atmosférica está muito alta, ou seja, vai chover, ela, ela causa um efeito sobre os microvasos, aqueles vasos bem invisíveis, superficiais, diminuindo a circulação. Quando diminui a circulação, né, nas juntas, e aquela junta tem algum probleminha, o paciente vai sentir. Então é comum, né, aquelas histórias de vovó falando que vai chover porque o meu reumatismo está doendo. Isso tem gente que sente mesmo. Tem pessoas que não sentem isso, ou têm a sensibilidade menor, ou estão em tratamento que diminui a sensibilidade. Isso não é 100% certo para todos, né? A história do calor que melhora, sim, sempre que a gente está no frio, a gente fica mais contraído, né? Contrai a musculatura para se manter aquecido, então a gente tem uma menor mobilidade. E quando a gente está num lugar gostosinho, quentinho, calorzinho, a gente relaxa, né? Então, a melhora da dor, ela está mais relacionada com esse relaxamento que a gente tem nos tendões, nos músculos, né? Diminuindo aquele estresse sobre as articulações. Alguns estudos já mostraram isso, né? Que assim, a diferença de temperatura não necessariamente vai melhorar a doença, né? Se tem artrose, artrite, ou se tem uma doença inflamatória ou uma doença autoimune, a mudança da temperatura não melhora a doença. E a gente vê isso também na fisioterapia quando usa, né, contraste de calor e frio. Ela melhora muito os sintomas, que é o que realmente o paciente reclama. Tá? Mas a base da doença, por exemplo, ninguém indica, vai tomar sol para melhorar sua artrose. Não tem. Mas olha, você pode colocar um calor local, ou no verão, as pessoas, né, que têm algum quadro articular falam que melhora o sintoma de dor. Mas tem uma doença, né, Regina, que é muito frequente no nosso dia a dia de reumatologista. Daqui a pouquinho vai também passar com os dermatologistas, não tenho nem dúvida, que o calor muitas vezes piora, incomoda muito quem sofre de dor crônica, né? Então, pacientes que têm fibromialgia, por exemplo, eles reclamam que o calor piora a doença. Na verdade, piora sim, piora os sintomas, né? Quando está muito quente, a gente tende a dar aquela moleza, dar aquela fadiga, né? Quando a gente está na praia, não dá sono toda hora. A gente fica mais inchado. Então, esses pacientes que têm uma dor, uma sensibilidade muito alterada para sentir dor, né? Que a gente já falou sobre fibromialgia, inclusive, numa das nossas, né, dos nossos mutirões. Essa pessoa ela fica com
tipo os nervos à flor da pele, então ela fica mais sensível. Então, um inchaço a mais, uma fadiga a mais, aquela moleza, piora os sintomas da dor. E aí ele relaciona isso com piora da doença. Mas, na verdade, a doença não piora, ela piora sim os sintomas. E Tá. aí a gente tem que, né, contornar essa situação, né, Regina? E aí a gente vai falar de uma coisa boa quando a gente fala de verão, né? Então, assim, existem reumatismos que pioram com o estresse, como você estava falando, né? E quando as pessoas se põem a se desestressar nas férias, elas podem ter uma melhora do reumatismo. Então, isso é uma coisa exatamente comum, é aprender, né, a relaxar para eliminar também o estresse e eliminar uma possível piora de um reumatismo. Não é isso, André? Então assim, o verão está muito associado a isso, né? Sol o dia inteiro, praia, férias. Então, como que o verão poderia influenciar no reumatismo? Como você falou, né? Na verdade, qualquer doença, se a gente está muito estressado, piora muito, né? Piora os sintomas, às vezes esse estresse piora muito a doença, a atividade da doença. Então, quando a gente fala de verão, a gente pensa em férias, e férias a gente tem que associar esse momento de lazer, né, Regina? É. Relaxar ajuda em qualquer doença. Não só nas nossas doenças, mas também nas nossas doenças, né? Tira aquela contração muscular, por isso que o calor ele dá aquela relaxada. Naqueles pacientes que pioram com calor, durante o verão eles podem frequentar uma piscina, né? A piscina esfria o corpo, melhora a sensação de bem-estar. É importante que a gente oriente os pacientes nessa fase, que eles podem usufruir e abusar, né, de atividades ao ar livre, desde que estejam bem hidratados, curtir a família, curtir os amigos durante esse período. Eu acho que isso daí também deve acontecer muito para vocês, dermatologistas, não é, Beni? O estresse influencia as doenças dermatológicas? Acho que de todas as doenças, assim, de todas as especialidades, né, André? A gente sabe que tem muita doença que pode ser desencadeada, né? O estresse pode ser gatilho para um monte de doença. E na dermatologia isso é muito nítido em algumas situações, né? Os pacientes muitas vezes contam, né? Passei por um estresse, apareceu isso, né? Então tem algumas doenças, várias doenças dermatológicas, e a gente não vai falar de causadas por estresse, algumas são causadas, mas principalmente são desencadeadas. Então a pessoa tem a predisposição, seja genética ou já teve a doença antes, e aí o sol, o estresse, desculpa, pode ser um gatilho para várias doenças. E aí essa história do desestressar tudo, também acho que deve ser verdadeiro, né? Então faz parte do tratamento, muitas vezes, em algumas situações, procurar fazer não sei se diz essa palavra, né? Esse desestressamento, sei lá como que a gente vai falar isso. Acabamos de Deve inventar uma existir. E palavra. se não existir, né, Regina, Beni, a gente vai inventar A agora. gente Vamos inventa. desestressar, É isso. né? Tem algumas Eu acho que por perguntinhas isso, aqui. né, Regina, que os dermatos têm a pele boa, porque todo dermatologista é desestressado, né? Eles são todos lights, né? Olha, gente, eu Nós não sou nem light reumatologistas nem que somos desestressado. estressados. Não, eu não sou muito desestressado, não. E o André me conhece. O André sabe que... Tem alguns comentários aqui, vou passar antes da gente ir para o outro bloco. Exposição ao sol para quem tem psoríase seria benéfico? O Beni já respondeu. Meu dermatologista sempre fala que o melhor remédio para quem tem psoríase é a praia. A praia, né, com uma moderação e seguindo os horários, né, e a proteção, como você estava falando. Tem uma pergunta aqui que a gente até vai falar, talvez, numa outra live mais à frente. Doro perguntando sobre artrose de joelho, sobre prótese. A gente vai ter uma live, né, a respeito disso mais à frente. Então, assim, agora talvez não encaixe muito aqui no nosso assunto. Uma outra, o calor, assim como o frio, pode causar dores articulares, mas na verdade
André já comentou, né? Pode sim, né? Causam as dores, mas não causam a A doença, né? doença, né? A Lisa falando que está se mudando para a praia, está preocupada de como ela deve tomar sol, ela já teve um câncer de pele espinocelular e quer saber como ficaria a vitamina D em relação a isso. Você tem algum comentário para fazer, Beni, em relação a essa paciente que já teve um espino? É assim, é isso, ela está se mudando para a praia, mas ela vai por um lado, né? Ela vai estar talvez mais sujeita a se expor ao sol, mas mesmo eu que não moro na praia, eu tenho que me proteger todo dia. Então, o que ela tem que tomar? Assim, ela vai continuar, ela vai estar na praia, provavelmente quem mora na praia muitas vezes está muito mais exposta, porque usa roupa mais, né, usa menos roupa, usa roupas mais decotadas e tudo mais, mas assim, ela está se mudando para a praia e com a mala dela ela está naquele caminhão de mudança, com certeza tem que ter uma mala só de filtro solar e vai ter que ser assim, vai junto com a mudança, vai ter que levar essa mudança de hábitos, né? Então, além de mudar ela, tem que mudar o hábito, tem que acostumar a passar o filtro solar adequado para o tipo de pele e tudo mais. E como ela já teve um carcinoma espinocelular, quando ela se mudar, ela vai procurar um dermatologista na cidade dela e vai acompanhando as lesões de pele dela, porque, como eu falei, muitas vezes a gente tem uma lesão pré-cancerosa antes de ter o espinocelular. Não é sempre assim, mas você pode ter uma lesão pré-cancerosa e aí você trata antes de virar um carcinoma. Então a dica é, né, que bom, né, tá mudando, super legal. Lembra de se proteger do sol, então ver roupa, chapéu, né, passar o filtro solar e procura um dermatologista. Vai ter o reumatologista, né, que vai acompanhar, e vai ter também um dermatologista na cidade dela para, pelo menos uma vez por ano, dar uma checada aí na pele. A Sandra está perguntando qual a relação que existe entre o sol e a psoríase. Antes disso, Rê, ô Beni, você não quer dar uma dica para o pessoal? Como que tem que passar o filtro solar? Tá, então assim, como tem que passar? Então a gente já sabe qual filtro solar a gente tem que usar, né? Tem que ser no mínimo o fator 30. Lembrar que esse número, FPS 30, 50, 70, diz respeito ao índice de proteção solar contra a radiação UVB. Então, quando eu falo FPS 30, eu estou falando que é um filtro solar que protege lá 30 contra a UVB. Então, tem que, primeira coisa, escolher um filtro solar que também proteja contra a UVA, ultravioleta A. Então, a grande maioria tem isso. Então, vai lá, leu na embalagem, também protege contra a UVA. Então, como que tem que passar? Como eu falei, a gente tem que passar todo dia, né? O ideal, então, assim, eu acho que é que nem escovar o dente, como a gente fala, né? Que tem que entrar na rotina. Ninguém tem que acordar de manhã e entrar no celular, ver, hoje vai fazer tanto de temperatura, portanto, vou usar. Não, o seu celular tem que usar todo dia. Então, tem que ser de uso diário. Aí, se você está exposto durante o dia, está na praia, como ela que vai se mudar para a praia, vai caminhar, vai fazer qualquer coisa, o ideal é reaplicar a cada 3 horas, ou então, se saiu da água, ficou muito tempo na piscina, fez muita atividade física, reaplica antes. E a quantidade também é importante, André, porque não adianta comprar um tubinho de filtro solar e vai falar que vai durar o verão inteiro, porque não está usando direito, né? Então, assim, existe uma quantidade. Existe uma regrinha que foi inventada para tentar facilitar, que é a régua da colher de chá. Então, é uma colher de chá em cada braço, duas na perna, 2 no tronco, uma no rosto. Então, passando colher de chá seria a quantidade ideal para cada região, e essa história do reaplicar, eu acho que isso é o mais importante. E aí, outra coisa que eu acho que é importante, desculpa, a Regina ia falar, é escolher um filtro solar que seja adequado exatamente para tudo isso que eu falei. Porque não adianta gastar uma fortuna, e tem protetor solar que não custa uma fortuna, felizmente, mas comprar um protetor solar que não é adequado, que você não vai fazer tudo isso que eu falei. Como tem que usar todo dia, se não for agradável para o meu tipo de pele, para a minha sensibilidade, para o meu toque, para a oleosidade, a pessoa não vai usar todo dia. Então, além do como usar e o quando usar, na hora de escolher um protetor solar, tem que experimentar mesmo. Para mim, o tipo de pele é bom que seja em gel. Para o meu tipo de pele, eu prefiro que seja mais seco. Eu prefiro passar em spray nas costas, porque eu tenho muito pelo. Então, escolher tudo isso. Desculpa, Regina, vai lá. Eu ia te perguntar, não no dia a dia, mas quando você usa o filtro solar para ir à praia, é importante você passar, por exemplo, meia hora, 1 hora antes de se expor ao sol para que ele seque antes de você se expor?
Então, assim, a grande maioria dos filtros solares, o ideal é que você passe mesmo uns 15, 20 minutos antes de ir para a praia. Então, o que a gente fala é o seguinte, está no apartamento, né, antes de descer para a praia, tira toda a roupa e passa o filtro solar antes de descer. Não deixa para passar lá na praia. Então, para ter isso, além de você ter um tempo dele fazer efeito, e também porque se você passa totalmente sem roupa, isso eu vou falar para as mulheres, porque é mais fácil de eu demonstrar. Então, se a pessoa está com biquíni aqui, então é mais fácil você passar tudo antes de pôr o biquíni. Porque senão você passou por cima do biquíni, talvez na alça você não passou, e depois ele muda de lugar e você acaba queimando. Então, o ideal é passar antes. Tem alguns filtros solares que dá escrito, né, tá na embalagem, que você pode se expor ao sol logo depois. Mas, assim, como regra e para facilitar, a gente fala para todo mundo, passa a primeira passada do dia na praia, você vai passar em casa antes de descer para a praia. Depois você vai reaplicando. Se ficou muito tempo no mar, ficou muito tempo na praia, você reaplica. Tá. E aquela opção de oil free é importante ou você acha que é indiferente? Eu acho que depende do tipo de pele. Eu acho que tem para muitas pessoas é bom que seja oil free, porque se usar coisa muito oleosa, para quem tem acne, por exemplo, não vai adiantar, porque aí a pessoa vai usar, vai ficar cheio de acne e não vai querer mais usar filtro solar. Então, dependendo do tipo de pele, então para quem tem pele muito oleosa, as loções, tudo que for, assim, esses protetores solares oil free são bem interessantes. Tá. Ô, Beni, e esses pacientes que adoram fazer bronzeamento? Artificial? Isso é um perigo. Não só artificial, mas que chega no seu consultório e tá com aquela baita marquinha lá do biquíni ou da sunga, enfim. O que você fala para esses pacientes? Porque, olha, a gente tem esses pacientes no consultório, viu? Porque tem gente que gosta de ficar lagarteando na praia, né? Ficar horas como um lagarto deitado no sol. E aí, assim, isso não deve ser benéfico, né? O que você acha? Então, é assim, eu acho que tem algumas pessoas que têm essa cultura do bronzeado, né? De querer estar com a pele bronzeada. Mas eu acho que a pessoa eu acho que o mais importante é a educação, assim, a pessoa tem que entender o que está acontecendo. Então, como eu falei, o mesmo ultravioleta que faz o bronzeamento, que é o UVA, ultravioleta A, a radiação ultravioleta que no futuro vai levar ao envelhecimento da pele. Então, já falamos do câncer, mas além do câncer da pele, que também está relacionado com ultravioleta A, essa pessoa que está querendo ficar bronzeada e que fica, você falou lagarteando, né, no sol para ficar bronzeada, ela tem que saber que no futuro ela vai voltar ao consultório do dermatologista para tentar tratar e reverter esse envelhecimento. Não precisa ser para o dermatologista, né? Ela pode ir no cirurgião plástico, bom, tanto faz. Mas assim, eu estou querendo puxar para a mensagem para o meu lado, mas a gente sabe que vai ter esse risco do envelhecimento. Então a pessoa tem que estar ciente disso. Além disso, ela tem que estar ciente de que ela tem maior risco de ter câncer de pele do que se ela não ficar lagarteando. Então, a conduta, André, eu acho que é orientar, é educar. Que nem a gente está conversando aqui, é conversar com o paciente e explicar, né, os prós e os contras de tudo isso. Existe uma maneira saudável dele ficar no sol? Existe, com protetor solar, adequado, tudo que a gente falou. Mas aí ele não vai conseguir ter o que ele quer, que é estar todo bronzeado naquele final de semana. Então tem que entender. E a outra coisa, já que a gente falou do bronzeamento artificial, gente, isso é importantíssimo falar. Bronzeamento artificial no Brasil é proibido, tá? Então a gente sabe que tem alguns lugares que tem, mas isso é proibido. Então no Brasil é proibido fazer bronzeamento artificial, tá? Porque você vai aumentar muito o risco de câncer de pele desse paciente no futuro, tá? Tá. A Lisa está perguntando aqui quais filtros solares o senhor recomenda que não sejam absurdamente caros? Eu acho que a gente não precisa falar de marca, Lisa, mas assim, tem um monte. E eu acho que preço, assim, pode ser que para você o mais caro não seja o mais indicado. Então vamos só pensar. Existe protetor solar melhor que os outros? Existe. Mas, até porque tem protetor solar que, além de ser protetor solar, eles têm outras características. Então, por exemplo, tem protetor solar que, além de ser protetor solar, tem alguma substância na fórmula que é clareador, tem protetor solar que também ajuda tem um antioxidante, isso tudo vai colocando na mesma fórmula, isso vai encarecendo o produto, tá? Agora, das marcas comuns que você vai chegar na farmácia e vai ver, você tem protetor solar excelente que não é caro.
tá? Porque eles estão cumprindo o papel dele, que é ser um filtro solar com fator de proteção adequado e que protege contra UVB e UVA. Ponto. É isso que a gente quer. Se ele vai ter alguma coisa a mais, aí isso vai encarecer, mas não necessariamente precisa. Tá? Tá. Em relação à maquiagem e as mulheres, as bases costumam ter filtro solar. É suficiente ou tem que passar o filtro solar mais a base? O ideal é fazer isso, Reginaldo. O ideal é passar o filtro solar e depois a maquiagem, né? Então, assim, porque essas bases com protetor solar, com FPS, às vezes a quantidade que você vai passar não é o que seria ideal para chegar naquele fator de proteção. Então, passa o filtro solar e depois maquia por cima. No máximo, é bom para retocar, né? Então, tá na bolsa aquele pó e aí coloca, isso eu acho que ajuda. Mas para da manhã, eu acho que o ideal é passar o protetor solar por baixo, tá? Tá bom. Outra coisa, protetor solar com cor é ótimo, tá, gente? Quem tá ouvindo? Então, tem algumas doenças de pele que aquele protetor solar com cor, por exemplo, quem tem melasma, né, que são aquelas manchas no rosto, que são muito comuns no rosto, né? O pigmento que está no protetor solar ajuda a bloquear também, porque a gente está falando de radiação ultravioleta, mas aquele pigmento ajuda a bloquear a radiação visível, a luz visível, né? Que tem na radiação solar, ou tem em outras luzes, principalmente luz azul. E essa luz visível piora a melasma. Então, para quem tem melasma, acho que quem dos pacientes estão aí que já foram em dermatologista que tem melasma, sabe que muitas vezes dermato vai falar, usa um filtro solar com cor, porque aí você também está protegendo contra a luz visível. Tá? E é bom também que a pessoa sabe aonde, né, ele passou o protetor solar, porque fica a marca. Eu tenho alguns pacientes que têm aquelas sequelas de lúpus que usam, né, esses protetores com cor, que ajuda também a esconder, né, aquelas lesões que infelizmente a doença causou, né? Sim, fica até como corretivo, né, André? Exato. Tem uma pergunta da nossa colega reumato, a doutora Ana Paula, filtro solar hipoalergênico. Ela deve estar falando das indicações, alguma coisa nesse sentido. Assim, acho que talvez a dúvida dela seja se tem muita alergia a filtro solar. Assim, gente, a gente sabe que alergia a tudo, né? Tem gente que tem, né? Tudo é possível de ser alergia, mas esses filtros solares mais modernos, eles são, em geral, são hipoalergênicos. Agora, não tem como você saber se a pessoa vai ter alergia a alguma coisa que está lá, né? Se vai ter alguma reação. Mas os filtros solares mais antigos davam muito mais alergia, tá, do que os atuais. A Joy está perguntando, essa pergunta eu acho legal. Qual a diferença entre protetor solar e bloqueador solar? É que, teoricamente, o bloqueador solar seria o filtro que protege 100%, né? Então, a grande maioria, por isso que a gente vai falar sempre de filtro solar, a gente não vai falar de bloqueador, porque a gente não está chegando no 100%. O que a gente tem de bloqueador solar, digamos assim, a gente vai pensar algumas que bloqueia total o sol, que não está filtrando, se a gente pensar semanticamente, pensamos, digamos assim, você tem os filtros que a gente chama de filtros químicos e você tem os filtros que a gente chama de filtro físico. Eu vou pôr a minha mão aqui, gente, para tentar explicar. O filtro físico, a radiação solar vem, reflete e volta, não absorve nada. Então, os filtros físicos seriam talvez esses bloqueadores, como se fosse um escudo, teoricamente. Tá? E você tem os filtros que a gente chama de químicos. Então, a radiação solar vem, ela incide na pele, aí você tem um filtro solar que absorve essa radiação e não deixa ela penetrar. Então, resumindo, é isso. Então, a diferença é que o bloqueador solar seria um filtro, realmente o bloqueador seria um bloqueador total, tipo um escudo, e o filtro. Mas a gente acaba, na prática, só falando a palavra filtro solar. Tá. A Isa também é uma colega nossa reumato. A quantidade ideal de filtro solar, quais as medidas? É aquilo que você estava falando, né? É a regra da colher de chá. Da colher de chá para cada membro. A Ana Paula está perguntando sobre filtro solar 30, 40, 50. Você também já colocou, né? Em relação a qual seria a melhor proteção. Como que vocês fazem na prática, gente? Os pacientes de vocês usam filtro? Costumam usar os pacientes reumáticos? Usam, porque, na verdade, as doenças que a gente trata e que a ultravioleta influencia muito, são doenças muito graves, né? Se a gente pensar bem em lúpus. Então, os pacientes, eles
lógico, né? Qualquer um tem medo, né, de que o lúpus ative. Quem sabe aquela história do gato escaldado? Então, eles usam sim. Agora, no dia a dia, os pacientes que não têm essas doenças que influenciam, a gente também tem que pôr a mão na palmatória, né, Regina? Eu não me lembro de indicar ou orientar todo o paciente a usar filtro solar, tá? A gente realmente se atém mais àqueles pacientes que a gente sabe que o sol vai fazer muito mal. E aí, a polêmica da vitamina D, né, que a gente sempre vai usar o filtro solar. O que vai acontecer com a vitamina D? Provavelmente ele vai ter os efeitos, né, da hipoativação da vitamina D, né, que não é só o osso, né, o principal órgão que a vitamina D vai atuar, é o mais importante, sim, mas ele vai ter toda aquela consequência de quem está com falta de vitamina D, né, Regina, que é a perda de força muscular, a sarcopenia, o sistema imune também começa a ficar meio alterado. Enfim, são várias consequências que a gente tem que orientar. Então, normalmente, se a gente, para os pacientes que a gente pede para passar o filtro, Beni, a gente normalmente dá suplementação de vitamina D. Tá? É que às vezes é tanta coisa, né, Regina? Numa consulta a gente não consegue orientar o paciente. Não consegue tudo, não consegue mesmo. Mas aí, ao longo, né, do acompanhamento, a gente vai regulando isso. Beni, eu tenho uma dúvida. Há um tempo atrás, acho que um bom tempo, se falava do filtro solar na rede pública que poderia ser retirado pelos pacientes com lúpus ou algum tipo de doença. Isso ainda é vigente, não? Não sei te falar dos pacientes com lúpus, eu não sei te falar. O que eu sei, por exemplo, eu sou voluntário no HC, né? Então, no HC existe um filtro solar do HC, né, que é manipulado lá. Então, para os nossos pacientes do HC que querem, os pacientes de lá têm. Mas eu acho que, se eu não me engano, na rede pública não estão dando filtro solar, não. Não sei, André sabe responder isso, André? Você sabe? Tem. É um filtro solar que deixa a cara do paciente bem branquinho até. Tá. Então, mas é disponível na rede pública, então não sei te falar. Tá. Não é esteticamente o melhor, mas muitas vezes é o que o paciente tem e é disponível sim para quem tem lúpus. Tinha uma pergunta de sol e psoríase lá atrás, não tinha? Tinha uma pergunta. Eu acho que o Beni já respondeu, talvez? Ele respondeu, a gente tinha passado qual relação existe entre o sol e a psoríase, né? Que ele chegou a responder. É isso. Quer assim, pôr mais alguma coisa nessa resposta? Não, eu acho que é isso. A gente sabe que as lesões de pele de psoríase, elas melhoram com radiação ultravioleta. Então, dependendo do grau, da extensão da psoríase, da forma da psoríase, a gente indica sim. Tá. A última pergunta aqui, algum filtro solar específico para quem tem sardas? Não, específico não, é só que essa pessoa mostra que ela teve, ela é mais, vamos pensar assim, a gente sabe que quem tem sarda, isso mostra que é uma pessoa que é mais sensível aos danos solares. Então, essa pessoa tem que ser mais atenta e usar com mais frequência, ou usar direito, mas teoricamente todo mundo tem que usar direito. Mas não tem filtro solar específico não, tá, Regina? Tá. Então, eu vou fazer minhas considerações finais. Eu acho que o que tem que ficar de mensagem aqui para a gente, sim, o sol é nosso amigo, mas ele também pode ser nosso inimigo, então a gente precisa tomar bastante cuidado quando vai se expor ao sol, né? Ele traz os benefícios dele, mas também a gente precisa tomar cuidado com a nossa pele. As férias, o sol, o verão trazem aquele aconchego para nós, traz um maior contato com família, com amigos, remete praia, remete melhor qualidade de sono, uma melhora do humor, porque a gente acaba socializando mais durante o verão. Então, ele acaba contribuindo, eu acho que para tudo, né? Em relaxar, em relação ao estresse do dia a dia e tudo mais. Essa nossa live hoje eu acho que foi bem produtiva, eu queria agradecer ao André e ao Beni, eu acho que muitas dúvidas foram sanadas aqui, e o nosso bate-papo eu acho que ficou bem tranquilo, bem informal, eu queria agradecer vocês por descomplicarem o reumatismo quando a gente está falando aqui sobre pele, calor, verão,
e queria agradecer muito a presença de vocês. Semana que vem a gente está de novo por aqui com endócrino e com Nutri para mais uma promessinha de começo de ano, vou emagrecer, né? Que tem aquelas promessas do começo do ano. A da semana que vem é o vou emagrecer. Beni, suas considerações finais, André também. Então, vou antes. Eu também quero agradecer, eu achei super legal. E eu adoro essa coisa de descomplicar, porque eu acho que nada como a gente tentar tirar dúvida. Então, eu quero parabenizar vocês pela iniciativa, quero agradecer, né, o Hayata, que é grande amigo, Regina, obrigado, e estou à disposição. E é isso que a Regina falou, a gente tem que aproveitar o que o sol tem de bom, mas sem usar o que ele e nos protegendo do que ele traz de ruim para a nossa pele, porque aí é o melhor dos mundos, né? Quem gosta do verão vai curtir o verão, mas sempre se protegendo, acho que é por aí. Eu acho que é. Mas obrigado, Regina, e obrigado, André, foi super legal estar aqui com vocês. Também queria agradecer muito, Beni, essa participação. Eu acho que foi um auge aqui da nossa conversa, tudo que você trouxe. Eu acho que ficou bem fácil de entender. Se até eu entendi, com certeza todo mundo entendeu. E esse é o intuito desse canal, viu, Beni? E para todos vocês que estão assistindo, é descomplicar. A nossa filosofia é: o paciente que tem dúvida não faz as coisas corretamente, ou pior, pode fazer as coisas incorretamente, né? Então, descomplicar é a gente realmente tirar as dúvidas. Foi legal que chegaram várias perguntas, algumas perguntas que nem eu sabia. Eu até agradeço o Beni aí que me orientou bastante, tá? Queria dar um beijo especial para a Jéssica, que esteve aqui comigo hoje, disse que ia estar aqui, eu vi que ela mandou pergunta, e agradecer você, Regina, por ter conduzido essa nossa live. Então tá ótimo, pessoal, um bom descanso, uma boa noite, agradeço a todos que nos acompanharam, né, depois de um dia chuvoso e alagado, estamos aqui, conseguimos participar da live, estamos secos por enquanto, e até uma próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, Boa tchau. noite.